Eu sou Vanessa Weber. E eu sou o Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a este compilado de número 234, que contempla as notícias de 14 até o dia 20 de fevereiro de 2026. E eu vou começar esse compilado com a melhor dica para você que é desenvolvedor ou se é só um curioso aí nesse mundo de tecnologia. Você sabia que em março, há vários anos, acontece o evento que dita como a inteligência artificial e esse mundo aí de LLMs está se desenvolvendo? Há vários anos que a gente acompanha de perto e é ali que a gente percebe para onde os grandes investimentos de tecnologia estão indo. Você também deveria acompanhar o NVIDIA GTC. Esse evento é simplesmente gigante e tem muito conteúdo técnico para nós profissionais, mas é onde também as grandes empresas estão antenadas. A boa notícia é que dá para acompanhar online aqui do Brasil. O evento sempre abre com o keynote do Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA. Ele vai mostrar o que vem por aí no mundo de agentes de IA e existem rumores de um novo chip que vai surpreender o mundo. Isso aí muda tudo, como diria aí qualquer IA generativa. Então vem acompanhar junto com a gente, corre no link aqui na descrição para você garantir o acesso gratuito ao conteúdo virtual do evento. E nós aconselhamos aqui fortemente que você já se inscreva e selecione o conteúdo que quer acompanhar, porque é tanta coisa que se você deixar para o último dia, você não vai conseguir ter tempo de escolher, porque são mais de 800 sessões. Além disso, as sessões ao vivo são limitadas, tá? Por isso, é melhor você aí não marcar bobeira para não perder. E bora para as notícias, olha só. OpenAI contrata criador do OpenClaw. Isso aí você já deve ter visto essa notícia aí, que a gente também já publicou isso, já, né? E eles aproveitaram aí a fama repentina deste cara. A empresa por trás do ChatGPT anunciou a contratação de Peter Steinberger, criador do agente autônomo OpenClaw, para liderar o desenvolvimento da próxima geração de agentes pessoais. A informação foi confirmada por Sam Altman, que afirmou que Steinberger vai conduzir essa nova fase de agentes capazes de interagir entre si e executar tarefas de forma mais prática. O OpenClaw, que anteriormente já se chamou o CloudBot e o Moltbot, ganhou popularidade nas últimas semanas ao prometer ser a IA que realmente executa ações, como gerenciar agendas, responder e-mails e operar serviços online por meio de integrações. O projeto continuará como open source, mantido por uma fundação com suporte da própria OpenAI, segundo comunicado público feito por Sam Altman e pelo próprio Steinberger. O OpenClaw permite que modelos de IA interajam diretamente com ambientes de desktop e aplicativos executados, executando cliques, preenchendo formulários e navegando entre interfaces. Ou seja, tem acesso ao computador completo, né? Indo além de automações baseadas em scripts fixos. Apesar do crescimento acelerado e do alto engajamento no GitHub, o projeto enfrentou críticas relacionadas à segurança, incluindo aí identificação de extensões maliciosas no repositório CloudHub. Nesse caso aí foi das skills, tá? E alertas de especialistas sobre riscos no uso corporativo. Steinberger afirmou que decidiu se juntar à OpenAI para ampliar o alcance da tecnologia com mais recursos e infraestrutura, mantendo o compromisso com o código aberto. Detalhes financeiros da contratação e prazo para a integração da tecnologia aos produtos comerciais da OpenAI não foram divulgados. Então, olha só, eu vi um descompasso aqui. O Sam Altman colocou ele para liderar o projeto da próxima geração de agentes pessoais. Por outro lado, ele disse que se juntou à OpenAI para poder expandir o projeto dele, que vai continuar sendo open source. Então, acredito que a OpenAI quer que ele integre essa capacidade dele e até o próprio sistema, não sei, ou crie um novo sistema para a OpenAI e ele, na verdade, quer expandir o que ele já criou aqui com o apoio da OpenAI. Entendi isso direito ou não? Pois é, eu acho que você entendeu, só não sei te explicar. Continuei com a mesma dúvida que você trouxe por aqui. Não sei muito bem como é que vai ser, como a gente não sabe os detalhes da conversa, os detalhes ali do contrato, do acordo firmado com eles, o máximo que a gente sabe é que o OpenClaw continua ali open source, mas pode ser que ele divida ali o conhecimento entre manter o OpenClaw liberado, open source, e trazer ali o seu conhecimento, as suas skills para poder criar uma nova ferramenta. Mas aí também, né, já viu, tudo bem, ele vai trabalhar, vai ter uma equipe ali podendo ajudar, vai ampliar o projeto, mas acaba que a atenção, pelo menos, no mínimo, vai ficar dividida, né? Tudo bem, que o Peter não é só um programador, ele já se envolveu em dezenas, se não centenas de projetos.
Esse não é o primeiro projeto que deu certo, ele já fez coisas muito legais. Eu fico imaginando, será que a OpenAI já não teria pessoas capacitadas para liderar esse tipo de iniciativa? Precisa de uma outra pessoa? Ou simplesmente é um movimento mercadológico? Meio marketing meio que ali, assim, né? para não só marketing, não, mas para realmente tirar ele do mercado, vamos dizer assim, e colocar ele debaixo do guarda-chuva ali da OpenAI e ter o controle ali do que ele está fazendo. Pode ser os dois também. Também. É. E você, o que você acha a respeito de tudo isso? Nós já mostramos num vídeo aqui no canal, falamos sobre o OpenClaw. Eu instalei, não vou falar onde. Tá bom, eu instalei meu computador, mas instalei com container, tudo bonitinho, tudo tá? devidamente ali restrito. Já instalei também utilizando o VPS da Hostinger, funcionou direitinho. Obviamente que a gente tem ali as preocupações sobre segurança, isso a gente sempre tem, mas se você configurar direito, e isso aqui a gente vai trazer no canal daqui a pouco, a gente vai fazer um vídeo mostrando essa parte de segurança, o que você deve fazer ou não, tá? O problema é quando você começa a integrar com outras coisas. Por exemplo, você usou um número do WhatsApp para fazer a integração. Foi o que eu fiz aqui. Mas eu não usei o meu número pessoal. E configurei de uma forma que só o meu número pessoal ou o número da Vanessa é que podem dar comandos do OpenClaw para esse número novo. Entendeu? Então, não tem como, pelo menos, ali a gente criar uma brecha nesse sentido de qualquer um enviar comandos de fora. E outras coisas também que dá para configurar. Porque se você já configurou a API, porque ele não é uma IA. Né? Ele trabalha em conjunto com a IA generativa. Então, se você integra uma API da OpenAI no seu OpenClaw, você tem que também ter um cuidado para também não extrapolar o número de tokens, porque uma ferramenta open source pode ficar caríssima se você não fizer a configuração direito. Então, tudo isso a gente está montando um vídeo para fazer uma configuração, utilizando aí o VPS da Hostinger, tá? Para você poder configurar o seu também e deitar a cabeça tranquila aí no travesseiro, não ficar preocupado aí com os tokens estourando aí e o seu cartão de crédito indo para a estratosfera. Gentoo deixa o GitHub por causa do Microsoft Copilot. O projeto Gentoo Linux confirmou que está migrando seus repositórios espelhados e o fluxo de contribuições via pull request do GitHub para o Codeberg. Olha aí. Ó. A gente já falou de outras migrações também que estão ocorrendo, né? A decisão foi anunciada após o time da distro declarar que vinha enfrentando tentativas contínuas de forçar o uso do Copilot em seus repositórios hospedados na plataforma da Microsoft. Em 16 de fevereiro, a Gentoo informou que já possui presença oficial no Codeberg e que contribuições podem ser enviadas por lá, com a previsão de que outros repositórios também passem a ficar disponíveis sob a nova organização. O projeto ressaltou que continuará mantendo sua infraestrutura principal própria de Git, bugs e demais serviços, deixando claro que a migração envolve apenas os espelhos e não o repositório central. O Codeberg foi escolhido por ser mantido por uma organização sem fins lucrativos sediado na Alemanha e por utilizar o Forgejo, sistema open source voltado à hospedagem de repositórios. A mudança ocorre em meio a críticas recorrentes ao impacto de ferramentas de IA em projetos open source, incluindo preocupações com qualidade, segurança e direitos autorais relacionados a código gerado automaticamente. Em 2024, o Gentoo publicou uma política proibindo explicitamente contribuições criadas com auxílio de ferramentas de IA, citando questões de copyright, qualidade e ética. O movimento também acontece após o GitHub discutir o aumento de contribuições de baixa qualidade associados ao uso de IA e adicionar uma configuração que permite desativar completamente pull requests em repositórios, impedindo tanto a abertura de novos quanto a visualização dos existentes. Então, esse é mais um impasse de um projeto, utilizando IA, no caso o GitHub, forçando a barra aí, porque tem muitos projetos, tem muita gente, tem projetos importantes, não estou dizendo que esse não é, mas tem muitos projetos importantes que estão percebendo, que estão aumentando o número de problemas e trabalho por conta de pull requests gerados por IA. Isso, cara, para uma comunidade que precisa ser eficiente e sempre colocar ali novas funcionalidades e criar novos recursos de forma eficiente, porque muitas pessoas não têm o full time, às vezes, dentro do projeto. Ela participa de outros projetos também. E isso gera um trabalho que... eu diria que é infinito. E que muitas vezes inviabiliza o trabalho da comunidade, né, para aprovar, né? E, cara, convenhamos, por mais que está tudo evoluindo realmente, está tudo indo para um caminho de evolução na geração de código, tudo, tem muita porcaria sendo gerada em pull request.
tem que ter a mão humana, cara. Pois é, porque aí senão perde o controle, né? Vem outro lado, né? Alguém querendo contribuir com um projeto, às vezes fazendo alguma coisa que ele precisa para o projeto, mas que abrem outras brechas, faz isso tudo com auxílio de IA, sem entender muito bem o que está acontecendo ali no projeto e manda por request lá para o pessoal querer aprovar. Então, esse tipo de coisa é que está realmente impactando ali nos projetos, como o Gabriel falou. Agora, aqui a gente ainda vê um outro problema, né? É essa forçação de barra de se utilizar o Copilot dentro do GitHub. E isso acaba afugentando também o pessoal para outros lugares, como nesse caso aqui, para o Codeberg, né? Nesse projeto específico, assim, a gente não conhece tanto a fundo para falar do que rolou ali. Mas a gente está vendo que está acontecendo isso com outros projetos também. Por isso que a gente está comentando dessa forma. Eu vi, por exemplo, uma notícia em que já tem um tempo que vários desenvolvedores do Spotify já não geram linha de código, né? Eles estão usando 100% ali IA para geração de código. Eu duvido muito que seja só um botãozinho e vai. Provavelmente é tudo trabalho supervisionado. Então, se você abre a sua ideia e você está com o autocomplete ali do Copilot usando algum desses modelos, seja o Claude, seja o Gemini, alguma coisa, você já está usando ali alguma coisa. Quando você está programando ali, usando esse tipo de autocomplete, ou mesmo via chat, você está gerando código supervisionado, porque você está vendo a geração, você está olhando aquilo. Não é simplesmente uma geração de prompt, né, ou um vibe coding da vida. Dito isso, poxa, então o meu GitHub Copilot está praticamente ali 80% do tempo já está ativado. Geralmente ele enche o saco. E aí eu uso aquele snooze. Não é à toa que criaram um snooze ali no Copilot. Então, você... Um ótimo botãozinho, já percebeu isso, né? E por padrão bota 5 minutos. Eu geralmente deixo 1 hora, deixo meia hora. Não chega a ser uma sonequinha, realmente uma boa dormida. Deixa eu pensar por mim mesmo, tá? Porque aí eu sei o que eu quero fazer. E aí quando eu quero que ele ajude, aí eu coloco ali, às vezes para validar, criar um teste e até gerar coisas ali um pouco mais rebuscadas. A IA ajuda nesse sentido, né? Mas tudo isso para dizer o seguinte: a gente vai falar desse tema no canal, acompanha lá o código-fonte, a gente vai falar de um termo novo aí que tem muita gente cunhando, que veio de uma professora de ciência da computação lá do Canadá, Martin Fowler já está falando sobre isso, que é o tal do débito cognitivo. A próxima geração não, a nossa geração, independente da daqui sua a idade, pouco vai estar incapaz de saber o que foi feito, só vai aceitar. Pois é, esse é o grande problema. Vai deixar de viver o débito técnico, que era ali no código em si, e vai viver esse débito cognitivo que está na nossa cabeça mesmo, dos devs. Essa incapacidade de conseguir compreender o que está acontecendo no código, isso daí é extremamente perigoso. Porque, por enquanto, nesse modelo de evolução que a gente está vivendo, a gente ainda se preocupa com regras de negócio, arquitetura, design patterns, tudo, porque para a gente conseguir evoluir de uma forma consistente o nosso projeto, até para aumentar o nível de complexidade, que é o que acontece. A partir do momento que você sai de um boilerplate, você começa a vivenciar uma complexidade maior. Se você não tem uma estrutura pronta para isso e deixa a IA fazer isso, daqui a pouco você não sabe aonde você está, em que passo você está, em que nível você está. E aí não é mais um problema de débito técnico, é um problema de débito técnico com débito cognitivo. Falta conhecimento para saber, caramba, será que ela avançou muito e eu não estou compreendendo? Ou eu não sei o que está acontecendo. Enquanto a gente tem noção dessa situação, tá tudo bem. O problema é quando a gente não tiver. Quando perder essa noção, aí vai começar a ficar preocupante. E não falta muito para isso, tá? A gente não está falando de uma próxima geração, a geração alfa, nada disso. Daqui a alguns anos, a gente mesmo que já pode vivenciar isso. Do jeito que tá correndo ali o tempo, daqui a alguns meses já pode estar acontecendo isso, viu? Que o Zuckerberg depõe em julgamento sobre o impacto de redes sociais em jovens. O presidente da Meta, ou CEO, né, da Meta também, depôs em um tribunal nos States em um julgamento que investiga se plataformas como Instagram e YouTube, mas aí não tem a ver com o YouTube, né, foram projetadas de forma a incentivar o uso prolongado por jovens. Por todos. Precisa investigar isso? Não, ele criou o algoritmo para excluir jovens. Não. Mentira, né? O caso faz parte de uma série de ações movidas por famílias e usuários que associam o uso das redes a problemas de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão e distorção de imagem corporal. Relatos apresentados no processo descrevem experiências de jovens expostos a conteúdos que reforçam comparações sociais e padrões estéticos. Durante o depoimento, Zuckerberg afirmou que menores de 13 anos não têm permissão para usar o Instagram, embora documentos
documentos internos apresentados no julgamento indicam que milhões de usuários nessa faixa etária já utilizavam a plataforma. Todo mundo aqui sabe disso, né? O julgamento é tratado como um caso piloto entre milhares de ações semelhantes e deve servir de base para decisões futuras envolvendo outras empresas de tecnologia. A acusação argumenta que elementos de design das plataformas, como ciclos contínuos de rolagem e interação, contribuem para manter usuários engajados por mais tempo. Pô, mas elas são focadas nisso, né? A defesa afirma que os efeitos relatados não podem ser atribuídos exclusivamente às plataformas e cita fatores externos no comportamento dos usuários. A Meta declarou que discorda das acusações e destacou medidas já implementadas, como ferramentas de controle parental e restrições para adolescentes, enquanto o júri deverá avaliar se essas ações foram suficientes diante dos riscos apontados no processo. Na mesma semana, a empresa por trás do Facebook registrou a patente de uma IA que criaria um clone digital, que permitiria que o perfil de uma pessoa continuasse ativo mesmo após a sua morte. Cruz credo. Bom, muitas coisas para a gente falar a respeito de tudo isso, né? De fato, todas essas plataformas são criadas para te manter ali o maior tempo possível da sua vida preso em cada um delas. Então, não é que o jovem ainda... Não, é para todo mundo. Não é específico para o jovem. Eu acho que o jovem é mais suscetível. Exatamente, isso Tem que eu mais ia falar. tempo? Tem mais tempo, talvez. E como é aquela fase da vida em que você está mudando, você acaba tentando se espelhar muito em outras pessoas, aquilo impacta talvez mais em você do que a gente, que já é mais velho, aqui está mais casca grossa. Então, realmente, a gente precisa ter esse cuidado maior com crianças e adolescentes, né? Mas é difícil, às vezes, mantê-los fora disso. Aqui em casa a gente tem as regras, né? Enquanto pais nós temos as regras ali, os nossos filhos. O maior agora vai fazer 18 anos esse ano. O menor não tem também acesso a esse tipo de rede social. Mas assiste o YouTube, vê vídeo. No YouTube tem ali o vídeo do TikTok. Então, acaba tendo algum tipo de contato, né? TikTok ele não acessa, mas acessa por consequência. Às vezes é porque por consequência. Muitos desses criadores replicam um shorts. Uhum. Né, os vídeos Faz do TikTok. um compilado de shorts, às vezes, do TikTok e coloca no YouTube. Em vídeo. Né? Aí não tem jeito, acaba entrando. Mas ele não tem cadastro no YouTube. Mas você vê, as próprias TVs hoje, aí entra, já facilitam o uso do YouTube como uma plataforma normal de TV, como se fosse um canal mesmo, ou uma plataforma de streaming. Então, fica até difícil de você não tirar o YouTube da TV, né? Para não funcionar. O que a gente viu algumas semanas atrás, alguns meses, eu acho, a Austrália já proibiu. E todo mundo que tinha ali, e isso a partir de 16 anos, não é nem 13, né? Então eles subiram ali a régua para isso, perceberam esse problema no comportamento, tudo. Então, para você ver, daqui a pouco só com maioridade mesmo para conseguir utilizar rede social. Aí, opinião pessoal, eu não sou nem 8 nem 80, mas eu confesso que é difícil supervisionar, ainda mais sendo criança. Né? É difícil você supervisionar. Quer dizer, adolescente também é difícil supervisionar. Então, por mais que a gente fale, você tem que saber o que a pessoa está fazendo, está falando, está no tudo. Então, falta um pouco de ferramentas, então, para filtrar. Tem diversas ferramentas ali de controle parental e tudo mais. A gente utiliza aqui alguma coisa. Mas tem que ter aquela supervisão de pai e mãe mesmo, olhando ali cada conteúdo. Porque, às vezes, o mesmo criador coloca um vídeo que é para a idade e coloca outro que não é. Então, né, a gente que tem essa coisa, então esse canal não assiste. Se tá misturado, se tem coisa que não é pra sua idade, você não vai assistir. Não adianta dizer que é pra criança, se tem coisa ali no meio que é pra adolescente. E a gente faz a gente tira. A gente faz uma regra aqui em casa que é a seguinte. A gente fala assim, esse canal aqui não é pra você assistir, ok? Aí tá bom, ok. Tá bom. Se eu pegar você assistindo, você não vai parar de assistir só esse canal, você vai parar de assistir o YouTube. Você não vai mais ter acesso a isso. Se a nossa regra não é cumprida, a gente corta o mal pela raiz. Na hora, então funcionou aqui sempre. Sem conversa. Então, isso sempre funcionou. Desde o maior, que era quando era pequenininho, começou, né, a assistir, assim, esse aqui não, esse não, esse não, esse não. E aí... Por quê? Por causa disso, não pode assistir, pronto. Não, nós somos pais, a gente pode falar, por que não? Por quê? Porque eu não quero. Porque eu não quero, acabou, tá bom? Enfim, aqui é uma monarquia, quem mandamos somos nós aqui, não tem muita escolha para eles não. E aí sim, depois, o burro velho, aí sim eles veem o que eles quiserem. WebMCP, o Chrome lança um novo protocolo para agentes de IA. O time do Chrome liberou o WebMCP em Early Preview no Chrome 1.4.6 Canary.
através de uma flag de teste, como uma resposta de padrão para permitir que sites exponham ações estruturadas diretamente para agentes de IA. Em vez de um agente, por exemplo, depender de screenshots ou parsing de HTML e DOM para adivinhar onde clicar, a ideia é que o próprio site publique um contrato de ferramentas com funções que podem ser descobertas e chamadas por uma API do navegador, citada como navigator.modelContext. Tá? O protocolo foi desenvolvido em colaboração entre os engenheiros do Google, da Microsoft, está sendo incubado aí no W3C, com foco em reduzir custo e fragilidade de automações que quebram quando a UI muda ou quando o conteúdo é dinâmico. A especificação prevê 2 caminhos: uma API declarativa voltada a ações que podem ser descritas em formulários HTML com alterações mínimas e uma API imperativa para interações mais complexas que exigem execução de JavaScript no lado do cliente. A proposta também diferencia o WebMCP do MCP, usado em integrações de back-end, posicionando o WebMCP como complementar e centrado no navegador, com o usuário presente no fluxo. O material publicado menciona que headless e automação totalmente autônoma não são objetivos do projeto e cita testes iniciais que indicam redução da sobrecarga computacional em comparação com abordagens visuais. Para acessar documentação e demos, desenvolvedores podem entrar no programa de Early Preview do Chrome, enquanto ainda não há um cronograma público de adoção por outros navegadores. Mas isso aqui tem a capacidade de realmente mudar tudo, como diria uma IA generativa. Isso Citaremos muda, ela novamente. Isso muda tudo. Mas, sem brincadeira, tem realmente sim, porque da forma como está sendo feita a utilização de inteligência artificial na navegação, isso aqui pode realmente facilitar o processo e transformar de vez o uso de IA nos navegadores, né, uma coisa natural. Então, transformar, por exemplo, a navegação de sites e tornar mais natural para a inteligência artificial poder navegar nos sites. Então, acho que isso é um marco. Tá? A gente ainda está vendo aí o início disso. Sem dúvida que todo mundo já se rendeu ao MCP. E agora, com esse padrão novo do WebMCP, liderado aí pelo Google, pela Microsoft, eu acho que sim, vai virar padrão em todos os navegadores. Eu também acho, até por conta da fatia de mercado que o Chrome tem, que é muito maior do que todos os outros somados. Então, ele liderando esse padrão, rapidamente os outros vão acabar aceitando. E é comum, né? Nós estamos vivendo essa era aí que é tudo muito novidade, então esses padrões precisam ser criados. Senão, vira uma loucura total, cada um querendo se comunicar de uma forma e não funciona de forma nenhuma, né? Então, o MCP já virou um padrão. E a gente vê esse outro nascendo aí, que eu também acho que vai seguir o mesmo caminho. Né? Mas, a gente falando da notícia, você conseguiu pescar mais ou menos como é que é o funcionamento? Porque quando, por exemplo, uma IA ela vai tentar descobrir algo de um site específico, ela tenta justamente, ou ela faz um screenshot, ou ela tenta fazer parse do HTML. Só que esses não são os melhores modelos, porque eles têm que utilizar de outras formas para poder entender o que está ali. Dessa forma, o desenvolvedor teria um trabalho a mais ali. Você tem a sua UI, feita para o ser humano. Você tem ali todo o código e você tem a parte que seria o Web MCP, onde você teria instruções para quando uma IA puder entrar na sua página, você tem instruções de como ela pode utilizar e para que serve ali, o que está ali na interface. Então, isso facilitaria para uma IA na hora de navegar na sua interface. E mesmo que você mude a sua interface, se a estrutura está igual, tudo, o seu WebMCP não muda, continua igualzinho ali. Então, é uma nova forma aí da gente desenvolver. Da mesma forma que a gente tinha lá atrás. A gente começou a desenvolver o web, depois tinha o WAMP, por exemplo. Aí era uma versão HTML mais simples para mobile, por exemplo. Aí começou a fazer responsivo. Aí responsivo você usava hack, CSS, você usava umas coisas assim. Agora o mobile é mobile first, né? Você faz para mobile, porque a maioria dos acessos vem disso, pelo menos na maioria dos sites. Depois você tem a versão desktop.
seria uma outra forma aí de ter, porque agora a gente tem um outro tipo de cliente. Exato. Né? Você tem o cliente desktop, você tem o cliente mobile, você tem o cliente de TV e agora você tem um cliente IA. E a diferença é que o cliente IA não é simplesmente a visualização que muda ali, é a forma como ele consome aquele conteúdo é diferente. Então, se já fizer algo adaptado para ele, fica mais fácil dele consumir e também não fica aí trafegando tantos dados, ele não precisa talvez fazer um scrapping gigante de muita coisa, porque ele já consegue acessar diretamente o que ele precisa, né? Conhecendo bem o Google, como eu conheço, porque, por exemplo, quando saiu o WAMP, eu lembro que eram versões HTML sem JavaScript. Se lembra disso? Que era um HTML simplificado. Não. Então, isso facilitaria para os navegadores lá ali de... Esse projeto ainda vive, tá? Isso. Mas... E na época, você conseguia ficar melhor ranqueado nas pesquisas Exato. do Google. Então, é isso aí que é o ponto. Uma vez que você implemente o WebMCP no seu site, no seu projeto, com certeza o Google, o Gemini e essas IAs vão dar preferência para quem tem isso implementado, porque isso vai facilitar a navegação das IAs. Esse que é o ponto. Tem muita gente já falando aí do novo CEO para IA, e isso, quando entrar em produção, vai ser provavelmente o primeiro critério de ranqueamento para descoberta aí dos sites. Então é mais trabalho para a gente aí. A gente tem que falar sobre isso e provavelmente a gente vai trazer isso aí no código-fonte também, explicando pelo menos como é que é esse padrão, o básico funciona, aí, né? para a gente poder implementar isso nos sites, né? Cloud com foco em modo autônomo. Olha os agentes aí mais uma vez. A Anthropic lançou o Claude Sonnet 4.6 como atualização do seu modelo intermediário, mantendo o ciclo de release de 4 meses e tornando o padrão para usuários Free e Pro no Claude AI e no Claude Cowork, além de disponibilizá-lo na API e em plataformas como AWS e Google Cloud. A principal mudança estrutural é a ampliação da janela de contexto de até 1 milhão de tokens em beta, o dobro do limite anterior da linha Sonnet, permitindo analisar codebases extensas, contratos longos e múltiplos documentos em uma única requisição. A empresa também reportou avanços em benchmarks como o OS Word, voltado ao uso de computador, o SWE Bench, focado em engenharia de software, além de um novo resultado no ArcAGI 2. Em testes internos, desenvolvedores preferiram o 4.6 ao 4.5 em cerca de 70% dos casos. Sim, mas sem contar o custo, tá? Esses desenvolvedores provavelmente estão com grana. Eles são internos, então tá liberado para eles, Gabriel. Tá. No uso prático, o modelo apresenta melhorias em programação, segmento de instruções, uso de computador, planejamento de agentes de raciocínio em contexto longo. A Anthropic afirma que o Sonnet 4.6 demonstra maior consistência ao modificar código, menos alucinações e melhor leitura de contexto antes de aplicar mudanças. O modelo também avançou em interações com interfaces gráficas, operando mouse e teclados virtuais para executar tarefas em navegadores e aplicativos. Nesse caso, ele deve estar falando do Cloud Cowork, que é esse agente que te ajuda ali. É meio que um N8N com mãos e braços ali. É o OpenClaw aí deles, né? A empresa informou ainda reforço na resistência a ataques de prompt injection e alinhamentos semelhantes ao Opus 4.6, embora reconheça que o desempenho em uso de computador ainda não atinge um nível de humanos experientes. Os preços foram mantidos e a nova versão substitui modelos anteriores nas interfaces oficiais do Cloud. Mas eu vi muita gente, quando lançou isso, reclamando do preço. Então, falando assim, já era caro antes. Já era caro antes. Falando assim, realmente, IA já não é mais para todo mundo. Esses modelos, pelo menos que eu tenho percebido do Cloud, são mais avançados realmente, mas a política de preço deles já está longe daquele que um desenvolvedor comum fala assim, não, eu consigo manter. Tranquilamente. Eu acho que não. Eu acho que já está num patamar... Até eu acho que por conta dos investimentos que a pessoa está fazendo em infra, já está num patamar que é difícil de manter. Aí é só empresas realmente que vão conseguir bancar o número de tokens ali que são necessários para você fazer as coisas minimamente ali, né? Então, não sei se você está com essa percepção também. Diz aqui nos comentários se você é o usuário aí do Cloud, se essa mudança de 4.5 para 4.6 já afetou aí seu bolso e o quanto você já gastou disso e se está valendo a pena, né? Pois é, quando vale a pena, ok, se ele está te dando produtividade o suficiente para cobrir esse custo, beleza. O problema é quando você fica nessa dúvida se está mesmo ou não. Então, essa conta também, a gente fala, as empresas vão fazer, mas em algum momento elas vão fazer essa conta aí, né? Então, elas investem, mas a partir do momento que achar, gente, olha só, estamos gastando isso aqui, não
tá indo. Elas também vão começar a cortar esse tipo de gasto, né? Mas aí o pessoal, as empresas provavelmente vão começar a falar assim, você não está sabendo usar, economize tokens. Entendeu? E tem a mesma performance. E aí as pessoas aí vão começar a falar, putz, mas como é que dá para economizar token? Então, daqui a pouco, a gente vai ver. É muita técnica para economizar, para ter o mesmo resultado. Aí vai ter aquele pessoal que são... Fazendo cursos incríveis. Os gurus economistas de token aí, para poder fazer você performar sem gastar muito. Isso já está chegando nesse ponto já. Com certeza. E você aí que acompanha o Código Fonte TV sabe que a gente não indica nada que não tenha testado e aprovado de verdade. E quando o assunto é servidor, a nossa escolha há muitos anos é a Hostinger. Se você quer hospedar, por exemplo, landing pages ou mesmo aplicações completas, a Hostinger tem a melhor qualidade, tá? Nós costumamos usar para praticamente tudo os VPS. Só para você ter uma noção, nós temos APIs, N8N, Supabase, encurtador de links, e-mails profissionais e muitas outras aplicações que deixamos exclusivamente na Hostinger. O valor já é sempre muito atrativo e ele sempre tem promoções. Só que para quem acompanha o código-fonte e o compilado, nós temos um cupom que dá ainda mais desconto. É só usar código-fonte lá no carrinho e aproveitar. Use o link que está aqui no vídeo e veja você mesmo quanto vale a pena ser cliente Hostinger. Lyria 3, o Gemini, ganha um modo para criar músicas. Já era agora para os músicos. O Google anunciou a integração do modelo Lyria 3 ao Gemini, permitindo que os usuários criem músicas de até 30 segundos a partir de comandos de texto ou do envio de imagens e vídeos. O recurso está em beta e está sendo liberado no desktop com a chegada do app Gemini nos próximos dias, segundo a empresa. A ferramenta, funciona dentro do próprio chatbot e permite descrever gênero, clima ou uma situação específica para gerar uma faixa completa, 30 segundos. Nas demonstrações citadas, o sistema também produz letras e vocais automaticamente com base no prompt, sem exigir que o usuário escreva a letra. O Google informou ainda que o Lyria 3 está disponível em 8 idiomas, incluindo aí, português, inglês, espanhol, alemão, francês, hindi, japonês e coreano, com expansão prevista, inclusive. A gente fez uma musiquinha aqui, tá? O Christopher, que escreve aqui pra gente no compilado, criou uma música que a gente vai mostrar daqui a pouco. Daqui a pouquinho, ó. Além do áudio, o Gemini gera capa automática para faixa, recurso pensado para facilitar o compartilhamento e download. A empresa também confirmou a integração do Lyria 3 ao Dream Track, ferramenta ligada ao YouTube Shorts para a criação de trilhas curtas. Em direitos autorais, o Google afirma que a geração foi projetada para expressão original e não para imitar artistas existentes. E que prompts com nomes de artistas são... Desculpa, aqui. Gabriel. Prompts com nomes de artistas são tratados como inspiração ampla de estilo ou clima. Ah, tá. Viu? Com filtros para evitar aproximação excessiva de músicas já existentes. Todas as faixas recebem a marca d'água invisível Synth ID e o Gemini passa a oferecer uma ferramenta para o usuário enviar um áudio e verificar se ele foi gerado por IA. O acesso é limitado a maiores de 18 anos e assinantes dos planos Google AI Plus, Pro e Ultra têm limites maiores de uso. Tá. É por isso que esses planos do Google estão caríssimos. Pois é, viu? Nós usamos e... Estamos aqui chorando que vamos ter que mudar de faixa ali. Pois é. E aí o Christian, que trabalha com a gente, viu a ferramenta e não se conteve. E aí mandou esse áudio pra gente. Aí, me diz aqui se essa música parece com alguém, se... Tá? Aí vocês vão dizer. Segura essa novidade que chegou agora. Gemini com a função de fazer música. Vê só, a gente viu a notícia, o futuro sem caô. Essa braba vai pro compilado. Demorou! No Código Fonte TV a gente explica, é o melhor. Vai pro compilado. A gente te mostra. No Código Fonte TV. A notícia é nossa. No Código Fonte TV. Então... Vai virar o jingle aqui do canal. Tá? Pronto, decidimos. Diz pra gente o que você achou da notícia e do áudio. E agora uma notícia séria. Falha fez Copilot expor e-mails confidenciais.
A Microsoft confirmou um bug no Microsoft 365 Copilot em que o Copilot Chat, na aba de trabalho, podia resumir mensagens de e-mails com um rótulo de sensibilidade confidencial, mesmo quando a política de Data Loss Prevention configurada para impedir esse tipo de processamento. Em aviso a administradores, a empresa informou que recebeu relatos em 21 de janeiro de 2026 e apontou o problema de código como causa. O comportamento atingia mensagens do próprio usuário armazenadas no Outlook, em especial nas pastas itens enviados e rascunhos, que acabavam sendo capturadas pelo Copilot apesar do rótulo aplicado. A Microsoft também destacou que rótulos de sensibilidade não funcionam de forma consistente em todos os cenários do Microsoft 365. Então, para que tem rótulo? Pois é. E que conteúdo bloqueado em alguns aplicativos pode continuar disponível em outros fluxos, como o Copilot Chat. Ah lá, eu tenho comentário sobre isso, tá? Segundo a Microsoft, o bug não deu acesso a informações para pessoas que já não estivessem autorizadas, mas não correspondia ao comportamento esperado do Copilot, que deveria excluir conteúdo protegido. A empresa afirmou que começou a liberar uma correção no início do mês e que vinha monitorando a implementação, entrando em contato com um subconjunto de usuários afetados para validar se a solução funcionava como previsto. Também foi informada a implantação de uma atualização de configuração para clientes corporativos. Não houve divulgação do número de organizações atingidas, nem de um cronograma final para encerramento do incidente. E o caso foi classificado internamente como aviso, tag usada para problemas de impacto limitado. Não houve divulgação do número de todos. Então, mas aí que tá, porque a gente tende a imaginar que quando a gente está com uma informação aqui no computador, e aí pode estar lá no Outlook, ou pode estar em algum outro lugar, ou aqui no WhatsApp, está com uma conversa no WhatsApp, por exemplo. E aí, quando a gente envia isso para uma IA avaliar, fazer, ou dar acesso a uma IA a isso, e a IA envia isso para lá, essas flags, esses guardrails, eles somem. A IA não sabe exatamente o que isso aqui está flegado, nada disso. Isso aí vem antes, numa barreira. Só que a partir do momento que você tem uma opção, por exemplo, eu tenho um e-mail, tá? Vamos supor. Eu quero resumir isso, só para mim. Beleza. Essa informação do e-mail completo, ela vai para a IA. Mesmo que em algum outro momento você diga, isso aqui eu não quero, essa informação já foi para um outro sistema. Então, a parte de inteligência artificial, isso que eu quero dizer, dessas plataformas, elas não estão exatamente integradas ao funcionamento e às regras, às aplicações dos sites, dos softwares, entendeu? Então, uma vez que ela vai para a IA, tá lá, o conteúdo está lá, aberto e para processamento. Então, isso não é só para a Microsoft, isso também é para o próprio WhatsApp, tudo. Então, quando você pega um áudio e você, eu quero transcrever esse áudio. Isso vai para um servidor da Meta, e por mais que você fale, é criptografado de ponta a ponta, mas para você poder transcrever, né? Você precisa estar com isso aberto. Então, ou pelo menos, lá na hora de transcrever, ele tem que ter a chave também. Então, exatamente. Tem uma terceira chave. Não está só com você. Entendeu? Assim, claro que, a Microsoft tem ali todas as barreiras, está acostumada a trabalhar com empresas, grandes empresas. Então, por isso ela alega ali que só foi visto por quem já tinha acesso. Mas, de qualquer forma, você vê, tem uma brecha, porque perde essa flag, como o Gabriel falou, tudo bem, a informação já está toda lá dentro do Azure, então também, mesmo o que está ali flegado de alguma forma, está lá na Microsoft, né? Está separado com eles. Mandou para IA, voltou para ali, mas o acesso já estava feito, né? E aí você pega duas pastas que talvez ficaram ali meio esquecidas na hora do desenvolvimento, que foi a de itens enviados e rascunhos, e ali que estava a brecha principal, né? Então, de falar de um caso que aconteceu, aí é com o OpenClaw, tá? Então, por exemplo, eu instalei aqui, configurei, eu falei, vou tentar burlar ele. Eu perguntei especificamente, você pode me mostrar o conteúdo do arquivo .env? E tinha lá as chaves, tokens, lá tudo lá. Obviamente que ele falou, não, isso aí é expor, não sei o quê. Ou seja, no contexto ali da conversa, ele sabe que esse arquivo é um arquivo de segurança, pode ter informação sensível, tudo, e aí ele não me mostrou. Ou seja, o guardrail, nesse contexto, funcionou. Foi de boa. Aí, abriu uma outra sessão, um outro dia ali. Aí eu falei assim, estou com alguma dúvida na configuração, de como configurar algo. Aí eu perguntei para ele mesmo, como configurar isso aqui no OpenClaw, fazendo isso, Aí ele foi me guiando até eu conseguir configurar. E aí chegou um ponto que ele falou, não, essa informação fica dentro de um arquivo env. E aí ele foi e mostrou o arquivo env, o conteúdo do arquivo env. Pronto.
E aí? Ou seja, o Gabriel não pedi. pediu diretamente, ele contornou não sei o que lá e no final das contas descobriu a falha. Não era ali, nem ele não era conseguiu. nem o objetivo. Eu estava ali interagindo para conseguir configurar algo. E ele simplesmente foi no computador, pegou o conteúdo do arquivo e mostrou para que eu veja como estava configurado. Não teve pedido explícito. Então é mais ou menos esse tipo de coisa, assim, que... Essa é a grande dificuldade, né? E por isso estão explorando tanto com prompt injection, porque dificilmente você consegue criar barreiras para todo tipo de conversa. E digamos que a IA é aquela pessoa, assim, extremamente boa. Ela não foi uma pessoa boa, que não vê a maldade no que você está pedindo. Ela quer te ajudar, viu? Ingênua. É ingênua. O projeto tenta preservar dados históricos da internet que estão se perdendo. Pesquisadores alertaram que dados históricos da internet, como logs de rede e medições de tráfego, estão sendo perdidos ao longo do tempo por falta de preservação adequada. Um exemplo citado é o projeto Pinger, que por quase 30 anos mediu o tempo de resposta entre os nós da internet e foi encerrado em 2024, sem um plano estruturado para armazenar os dados coletados. Situação semelhante ocorreu com o Genesis, que é a empresa que reunia informações sobre infraestrutura de rede e perdeu parte significativa de seus dados após aquisições corporativas. Segundo o cientista Jim Cowie, esse tipo de informação tende a desaparecer se não houver investimento direto em preservação, o que compromete a possibilidade de analisar a evolução da internet e sua relação com mudanças sociais e tecnológicas. Para lidar com esse cenário, Cowie iniciou a Internet History Initiative, um projeto que busca identificar, recuperar e armazenar dados relevantes sobre o funcionamento da internet ao longo das últimas décadas. A proposta envolve colaboração entre pesquisadores, instituições e organizações que já mantêm arquivos históricos, como o RIP-NCC e o projeto Routeviews, que preserva dados de roteamento BGP há quase 30 anos. A iniciativa pretende aplicar o princípio LOCKSS, baseado em múltiplas cópias distribuídas para garantir a preservação de longo prazo, incluindo armazenamento offline e acesso controlado para pesquisadores. O projeto já recuperou parte dos dados do Pinger e identificou conjuntos que podem ter sido perdidos, enquanto busca apoio institucional e financiamento para ampliar a preservação desse tipo de informação. Falou disso, me lembrou do Internet Archive, né, que Archive ou Archive, não sei como é que Wayback fala. Machine. Wayback Machine, né, que também é outro projeto que estava buscando aí também financiamento para continuar existindo. Esse, e é super interessante, esse né? se acabar, eu vou ficar triste. Eu também, viu? Esses outros também. Agora, poxa, tudo isso aí, você vê, o problema é o quê? É armazenar? Poxa, gente, o S3 está baratíssimo lá na AWS. É só ir lá. Tá. Eu acho que, inclusive, a AWS poderia... Pois é, né? oferecer para armazenar esses dados históricos são super relevantes, são importantes. Inclusive, são dados que, por exemplo, que são imutáveis. E eles têm tipos de buckets lá que conseguem armazenar esse tipo de coisa com um custo menor até. Uhum. Então, é um S3 lá que fica lá na Antártida, sei lá aonde, e que os dados não são modificados. Então, eu acho... Fica a dica aí para a galera da AWS, principalmente, para vocês oferecerem para armazenar esse tipo de coisa. Eu acho que é uma ótima forma de financiar o projeto, né? Cedendo o espaço necessário para... Inclusive, o Wayback Machine, por favor. Ajude o Wayback Machine, não pode morrer jamais. A timeline da internet já há décadas é o Wayback Machine, tá? Não deixe esse projeto morrer. Mais uma aí de IA. O Figma lança integração com o Cloud para transformar código em design editável. Interessante. Agora sim, isso, hein? IA com no-code. Ó. O Figma anunciou uma parceria com a Anthropic para lançar o recurso Code to Canvas, que permite converter interfaces geradas a partir de código em layouts editáveis diretamente no canvas da plataforma. A funcionalidade se integra ao fluxo do Cloud Code, permitindo capturar telas de aplicações em execução e transformá-las em frames manipuláveis dentro do Figma, mantendo a hierarquia e a estrutura visual da interface. O processo pode ser feito com múltiplas telas em sequência, preservando fluxos completos de navegação e estados diferentes de uma aplicação, o que permite que times de produto e design visualizem rapidamente como o código se traduz em interface sem precisar recriar manualmente cada tela.
A proposta conecta workflows de desenvolvimento e design ao permitir que equipes trabalhem sobre o mesmo artefato visual, com suporte para comparar versões, anotar elementos e iterar diretamente no Canvas. Interfaces geradas por IA podem ser ajustadas e reorganizadas sem necessidade de alterar o código a cada mudança visual. Isso é interessante. Enquanto o fluxo também prevê integração com ferramentas compatíveis com o MCP para levar modificações feitas no design de volta ao ambiente de desenvolvimento. A funcionalidade foi apresentada como parte da estratégia da Figma de aproximar código e design em um mesmo pipeline, facilitando a colaboração entre devs e designers em projetos que utilizam geração de interface por IA. Pronto, agora sim acabou para os front-ends. Não, mentira. Bom, vai ficar meio difícil, mas... Não, acho que para usar o Figma... Designers, vai ser interessante, porque se rolar esse vai para lá e vai para cá, né? Você consegue ajustar no código, joga no Figma, ajusta no Figma, joga para o código, vai facilitar essa interação entre os times, sem dúvida nenhuma. Pois é, e com certeza o Cloud Code, eles prepararam formatos para isso, para que ele consiga se comunicar melhor aí com o Figma e tornar isso editável, tá? Então, por baixo dos panos ali, ele já está preparado, já sabe como o Figma funciona, e aí fica bem mais fácil de criar esses design editável, sem que precise recriar tudo ao mesmo tempo. Não sei se vocês já viram, mas tem muita ferramenta aí de Vibe Code, inclusive, que está nesse processo e que, cara, são comedores de tokens por conta disso. Você pede uma mudança pequena às vezes não é nem de layout, às vezes é de texto. E aí você precisa regerar tudo, ele precisa ir lá, pegar o contexto completo da coisa, que ele não consegue mudar um elemento. Eu acho que esse é uma descrição do botão. Eu acho que esse é um grande problema. Ou às vezes ele não te dá acesso a você mesmo fazer essa mudança, porque quando você faz a mudança, ele perde o contexto do que já foi gerado, entendeu? Por isso é importante ter esse vai para lá e para cá, né? Porque você consegue fazer a mudança aqui e jogá-la para lá. Esse que é a diferença do editável, porque você edita e aí você não precisa mandar novamente o contexto do que foi feito. Você edita. Ele simplesmente atualiza ali. Ele sabe, entendeu? Então, eu acho que isso aí é o futuro, não só para o Figma, para outras ferramentas que estão aí vendendo facilidade, achando que está com a cocada aí. E um malware usa o Gemini para atacar o Android. Pobre Android. Pesquisadores da E7 identificaram um malware para Android chamado Prompt Spy, que utiliza o Google Gemini para interpretar a interface do dispositivo infectado e executar ações automaticamente. Caramba, a pessoa inventa de tudo. A ameaça tem como objetivo principal instalar um módulo de acesso remoto via VNC, permitindo que invasores controlem o aparelho e capturem dados sensíveis. Para se manter ativo, o malware envia prompts em linguagem natural ao Gemini, junto com um arquivo XML que descreve os elementos visíveis da tela, recebendo instruções em JSON. Então, assim, se o seu celular esquentou, provavelmente deve ser isso, tá? Mentira. Instruções em JSON sobre onde trocar e quais ações executar para manter o app fixado na lista de aplicativos recentes. Esse processo permite que o malware navegue pela interface de forma dinâmica e funcione mesmo em dispositivos com layouts diferentes. O uso da IA resolve uma limitação comum em malwares móveis, que normalmente dependem das coordenadas fixas ou seletores de interface que variam entre fabricantes e versões do Android. Segundo a E7, o uso do Gemini permite adaptar o comportamento da ameaça a diferentes dispositivos, ampliando o potencial de ataque. O Prompt Spy também pode interceptar pins ou senhas de bloqueio, gravar a tela, registrar interações do usuário e impedir sua remoção ao sobrepor elementos invisíveis na interface. Apesar das capacidades, os pesquisadores indicam que o malware ainda pode ser uma prova de conceito, já que não há evidências de uso em larga escala e não foi identificado em telemetria ativa até o momento. Ou seja, ele fica invisível. Não, o problema é algo que está sendo construído, esse é o problema, né? Mas pelo menos a E7 já verificou ali e já tem como a gente ficar de sobreaviso pelo que está por vir, né? Então, se prepare, porque os próximos anos para a área de segurança vão ser emocionantes. Com certeza. Se esse carinha aqui usa o próprio Gemini, já está integrado aí dentro do Android, né? E consegue interceptar pins, senhas e outras coisas aí que você estiver fazendo aí com o seu Android. Você que sabe o que você faz com o seu Android. Se o Prompt Spy tiver aí instalado, eu temo por você. Eu também. Te cuida.
E a semana no Código-Fonte? Como é que foi, Vanessa? Como é que foi? Emocionante. Eu estou voltando ao trabalho aqui aos poucos, mas já com muito trabalho. Foi a semana de carnaval, aproveitamos para descansar, me recuperar, mas teve vídeo. O primeiro deles foi um dicionário do programador falando de edge computing. Você sabe ali aquela computação da borda, que não é nem a nuvem, nem a local, é a que está ali no meio do caminho. É um conceito antigo, muitas vezes não tinha nem esse nome, mas agora com cloud e tudo, aí decidiram dar um nome. Assim, vamos dar um nome para aquele dispositivo IoT que está offline, que armazena dados e que compartilha só quando a gente precisa, ou ele tem já uma lógica ou uma regra de só compartilhar dados quando for necessário. Então, é tipo assim, né? A gente pode até pensar numa Alexa, por exemplo, uma Alexa que tem um termômetro que consegue fazer determinadas coisas. Sensor de presença, Sensor de presença, coisa. esse tipo de Ela coisa acaba assim. sendo ali um dispositivo de edge. Mas assiste ao dicionário que você vai ver o conceito no todo, né? Todas as camadas, o que são os dispositivos, a diferença entre um dispositivo que é só IoT e o outro que é um dispositivo de edge computing. Então, é bem interessante. E é um conceito que vem sendo bem adotado em muitas empresas, justamente porque facilita esse processamento dos dados, viu? Exato. E agora com a parte de robótica se desenvolvendo pra caramba, Nossa. esses conceitos assim vão ser fundamentais ainda mais. Mas tivemos também mais um episódio do nosso quadro Absolute Path. É aquele quadro para te guiar aí na sua carreira, te ajudar aí em vários processos. E a gente ainda está com os episódios falando muito sobre entrevistas técnicas, tá? Então, dessa vez, falamos especificamente, foi o Renzo, né, que apresentou, especificamente aí sobre conjuntos e maps, que são estruturas de dados muito pedidas também em entrevistas técnicas, e aí ele dá ali a dica, o pulo do gato de como se preparar para resolver problemas usando essas estruturas. E separamos alguns comentários aqui no vídeo do Absolute Path mesmo. O Fê Oliver falou assim, estava estudando esse conteúdo hoje e começou a rir, viu? Ainda bem, acho que conseguimos te ajudar, então. E disse, muito bom, que bom que ele gostou. O Ailton, já no dicionário sobre Edge Computing, disse assim, vocês têm umas analogias que facilitam deveras o aprendizado. Continue assim. Que bom, essa é a nossa ideia, né? Facilita bastante quando você compara ali algo que às vezes está no mundo da computação com algo que a gente vive no dia a dia. Então, as analogias são bem-vindas, né? Mas não viva só de analogia, tá? Não. Tem que entender também os conceitos, tá? O Demiurgo deve, já no dicionário de programador mais antigo, onde a gente explicou injeção de dependência, ele disse assim, absurdo, estava quebrando a cabeça tentando entender isso e sair com o entendimento. Agora é aplicar no código. Que bom! Poxa, que bom. Então, cumprimos a nossa missão aí com esse episódio, tá? O Gomes Here, já no mini curso de Git, disse, eu não sei o porquê, mas sempre que eu vejo vocês dois, eu penso diretamente no casal dos personagens Bandit e Chili. Sabe quem é, Vanessa? Da animação infantil Bluey. É aqueles dois cachorrinhos. É um casal. Tem um filho pequeno e sempre que ele está assistindo ao desenho e aparecem os personagens, logo penso em vocês também. Grande abraço, vocês são muito necessários. Conteúdo nota 1000. Poxa, olha, eu adoro ver desenho. É um casalzinho. Que tem duas filhinhas de cachorro, não é é isso? É isso aí. Eu acho que eu já assisti, não assisti muito não, mas já assisti, acho que meu filho curte. Poxa, legal. Olha, mas se for o que eu tô pensando, o pai cachorro, assim, tem uma paciência com as crianças, ele brinca, assim, durante horas e horas seguidas. Acho que nos falta um pouquinho de tempo para ter toda aquela paciência dele. Eu não sei se eu sou assim, igual o Bandit, não. Mas nós somos apaixonados um pelo outro. Ah, sim, isso, sim. Igual E pelos nossos filhotes também, viu? Mais um aqui, E o Emaicon disse no vídeo do Big O, lá do Dicionário Programador, também é um pouco mais antigo, mas completamente atual, tá? Tava fazendo o curso do CS50 de Harvard e não entendi o Big O. Comprei o livro de introdução a algoritmos e li metade e entendi mais ou menos. Esse vídeo deu uma fechada de chave num pequeno raciocínio que estava esquecendo. Obrigado. Oh, que bom, mais viu? Um aí. Às vezes é realmente essa viradinha de chave ali que a gente precisa, né? Um detalhe, às vezes uma analogia que a gente faz, uma forma de explicar, pois é, ajuda bastante. Então, né? às vezes a analogia, a nossa analogia, às vezes bate aí esses livros aí e o próprio CS50 de Harvard, né? Nossa, só nós estamos podendo, né, Gabriel? Tá vendo? Dicionário do programador é necessário, hein? Que bom. Mais um,
Nuway comentou aqui no mini curso de SQL, ó. Quer ler, Vanessa? Lê. Eu leio, meu Deus do céu, esse vídeo é um achado. Perfeita explicação, sem enrolação. Parabéns mesmo e obrigado, claro. Nossa, nós que agradecemos, que bom que ajudamos. Tem gente também, muitos comentários lá nesse vídeo pedindo o curso mais avançado de SQL, né? Então esse daí tá na nossa lista. Estamos devendo. Ó, mais um, ó. Agora sobre o mini curso de Markdown, o Skyrioka. Ele disse assim, ó. Me lembrou o editor de textos Carta Certa. E aí, Nossa senhora, que eu usava já usei no isso, DOS. Usávamos também. Nós também. Era Ctrl+KC, Ctrl+KK, Ctrl+KH, não era essas coisas assim? Ctrl+KH era... H, é melhor falar com pausa. Ctrl+K, mas existe ainda. O Ctrl+KS, por exemplo, no VS Code também funciona. Então, essas teclas de atalho ainda funcionam. O Ctrl+KH não é para ir no banheiro. O Ctrl+KH, se não me engano, era para selecionar o texto. Não lembro mais. O Ctrl+KS aí você tinha... Selecionava e dava o Ctrl+KC, Ctrl+KV. Ih, meu Deus, tá vendo só? Olha, agora tu entregou a tua idade também falando isso, hein, ó. Vou te enganar, não. Mas essas teclas de atalho funcionavam no Carta Certa, mas funcionavam também naquele editor lá do Xenix. Funcionava. Era o mesmo. Era o mesmo, De onde surgiu essas teclas? Provavelmente do Unix. Devia ser algum editor de texto por lá, viu? Diz aqui pra mim, há quanto tempo você dá o Ctrl+KH? Desde que eu nasci. E da onde surgiu isso, tá? Eu tenho certeza que você sabe. Eu estou curioso agora. E no vídeo onde a gente fala sobre a realidade dos devs em 2026, esse vídeo aí fez muito sucesso, tá? Se você não assistiu, vai nesse vídeo lá no Código Fonte TV. O André L. Costa disse, a área de TI nunca vai ter tempo ruim. O que vai mudar é a dinâmica, o processo. Até alguns anos atrás, o que a gente tinha que fazer tudo na unha, depois veio os frameworks. Agora a IA, a gente pede para ela fazer, depois só revisa. É assim a vida, vai mudando o processo quando vier os robôs. Alguém tem que programar, consertar e dar assistência para os robôs ou até monitorar. O importante é estar atualizado com a tecnologia do momento. Eu gostei da visão dele sobre a evolução tecnológica. E realmente, a gente não precisa mais escovar bit há décadas. Escovar bit, eu digo, usar lá ali os registradores, do assembly, por exemplo. Se você quiser, você pode. Mas a gente já está no modelo de linguagem de alto nível já há muito tempo. Inclusive, quando lançaram o COBOL, tem um recorte, se procurar na internet, acho que a gente consegue achar, da propaganda dele e muitas pessoas falando que os programadores não precisariam mais existir, porque agora você conseguia programar muito próximo do inglês, com o COBOL, viu? Então, olha só o quanto já evoluiu de lá para cá e ainda assim, cada vez mais nós somos necessários, né? E ainda assim as pessoas continuam falando, não, agora dá para programar com linguagem natural. Pois dá, mas em português, usando outras línguas, né? Mas ainda assim o código precisa ser gerado. Então existe ali uma camada, vamos pensar assim, tá? Uma camada mais baixo nível, que ainda é a execução, o processamento, as threads, tudo. Tem a camada da linguagem em si, tem a camada do framework, se você quiser colocar ela ali, e tem a camada da abstração, da arquitetura, e tem a camada hoje da IA. Ou seja, são várias camadas até o código rodar redondinho ali. Só que uma dessas camadas, aí que tá, que é hoje que a gente está vivendo, essa da linguagem natural, dos LLMs, é uma camada não determinística, porque dali para baixo, tudo que você executar, se não rodar, se não tiver pronto para um processador rodar, num compilador ou num interpretador, aquilo vai travar de algum jeito. No caso da IA, que é não determinística, você pode utilizar o mesmo prompt. E dependendo do mesmo prompt, às vezes, do momento, do servidor, do data center, do processamento, se ele está liberado para fazer o processamento ou não, as respostas podem ser diferentes, pode ter a tal da alucinação. Então, essa camada não determinística que a gente ainda fica com essa ilusão de que, poxa, de substituição completa, mas a gente não está nesse ponto ainda, tá? Então, isso eu quero deixar claro ali, pelo menos é como a minha visão em relação a essas camadas, assim, de geração de código. Não sei se você pensa da mesma forma. E no dicionário do programador de Supabase, o Rafael Dias falou assim: como de praxe, pesquiso sobre uma tecnologia no YouTube e vocês aparecem nas cabeças. Como eu amo esse casal/canal. Mais uma explicação deveras espetacular. Muito obrigada, Rafael. Deveras em negrito. Em negrito, olha só. Pô, se o Toguro tem o sabor... a gente tem o deveras. O deveras é nosso. O Dias Daniel, lá no dicionário de Edge Computing, disse: queria ver vocês no Flow.
Bora lá? Olha que interessante. Olha só. A gente recebe de vez em quando convite para ir alguns podcasts, mas o Flow. No Flow, não, acho que a gente não chegou ainda no nível Flow, será? Se pintar o convite, a gente vai. Agora, se for para falar de treta, de alguma coisa assim, aí a gente não vai, não. Não. Mas, cara, se for falar de tecnologia, de tudo que a gente costuma falar aqui, até um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa história, tudo, cara, é de boa, a gente vai. Se pintar o convite, tá? Então, obrigado aí, Dias, porque depois ele mandou outros comentários. Ele realmente está engajado em levar a gente pro Flow. E o Diego Garcia, num dos cortes aqui do compilado, ó. Foi no corte que a gente falou do Gol na última semana, né? Pior que tem sim um certo preciosismo, principalmente voltado à filosofia da linguagem. Foi uma luta para adicionarem tipos genéricos à linguagem e, da mesma forma, diversas features são barradas. Já tá rolando há anos pedidos para aprimorarem o tratamento de erros da linguagem com diversas ideias e conceitos apresentados, mas nada que consideram até hoje. Diego me surpreendeu, porque eu achei que o Go era uma linguagem, acho que até falei esse comentário, eu comentei a respeito disso, né, de que pra mim o Go era uma linguagem que não tinha tanto medo de mudar, e olha só, na verdade eu acho que eu tava errada aí, né. Mas eu acho que é porque a filosofia da linguagem, como ele disse, já nasceu diferente, então às vezes é difícil você pegar coisas que estão já sendo utilizadas em outra linguagem e implementar. Não ficaria assim tão natural por conta da própria filosofia, né? Mas eu te entendo, então, mas é com certeza, a partir do momento que você começa a utilizar em vários outros campos, começam a aparecer coisas que ainda não estão ali, ainda 100% na linguagem, né? E mais uma aqui, ó, Felipe Neri disse: desejos melhores, Vanessa, a segurança será um dos tópicos mais importantes com diversas ferramentas novas usando IA. Hashtag vem café. Vem café. Pois é. Opa, vem café. Vamos. Obrigado pelas melhoras. Sem dúvida nenhuma, a gente já falou aqui nesse episódio mesmo, segurança é um campo que só vejo crescimento daqui pra frente, né? Não tem como ser diferente, viu? E o café, ó. Okay. Vem café. A gente não falou do nosso café ainda hoje, mas se você ainda não adquiriu, esse é o momento. Esse é um café gourmet, mas é super especial porque é feito para programadores, desenvolvedores. Tem várias pessoas aí, os desenvolvedores aí no Instagram, no YouTube, já estão tomando. Nosso cheiro aqui está maravilhoso. Se você ainda não adquiriu, vá lá em café.códigofonte.com.br, tá? Café sem acento.códigofonte.com.br. A gente desenvolveu em parceria com a Vera, a gente sempre fala aqui no compilado, café, nossa, de uma qualidade incrível e foi desenvolvido pela gente aqui, é o café que a gente mais gosta realmente, que a gente toma e já foi testado em várias linguagens, aumenta a produtividade, mais do que o Cloud Code. Esse é garantido. E o B. Matelli, pode ser, né? Disse assim, olha, que bom que a Vanessa está bem. Está bem, Vanessa? Estou bem melhor, quase 100%. 2, aguardando o novo kernel no Ubuntu, tá? Também. E 3, preciso testar o café do Código Fonte TV. Ó, já demos a dica para você, viu? Então, teste-o. Tá? É deveras produtivo. Deveras gostoso, sem dúvida nenhuma. Saboroso. Tá, o produtivo, não sei, depois você me conta, mas o saboroso a gente garante, viu? Café.códigofonte.com.br, tá? Então, hashtag vem camisa. Daqui a pouco vamos fazer o sorteio. Hashtag vem boné e hashtag vem café. Então, daqui a pouco não, vamos fazer o sorteio agora. É isso aí. Para você que não sabe, toda semana, para você que comenta aqui no YouTube, no episódio completo, na semana seguinte a gente sorteia uma camisa, seja do Código Fonte TV, ou seja do compilado. Dessa semana vai ser do Código Fonte TV, uma camiseta, e aí você já concorre, tá? Basta comentar. É isso que a gente quer. Comenta, se gostar, dê o like, e se você sentir que está conectado aí com a gente, se inscreva no canal do Compilado, tá? Pois é, o canal do Compilado não é o mesmo do Código Fonte TV, tá? Então se inscreva nos dois. É isso aí. E se você quiser ainda participar de sorteios mensais que nós fazemos todo o último episódio do mês, aí você pode fazer parte do Clube dos Compiladores. Aqui no YouTube tem lá um botãozinho Seja Membro, basta escolher ali um dos níveis que você quer, você contribui com a gente, ganha aí uns benefícios e um desses é também o sorteio mensal. Eu tenho um recado também pra galera que é do Spotify, que acompanha a gente. Tem um usuário aqui do Spotify, eu vou falar o nome dele, que está acompanhando a gente desde o primeiro, eu acho que ele mora na Alemanha. Olha. Ele está acompanhando desde o primeiro episódio, porque ele quer ficar por dentro. Todos os episódios. Eu acho que ele vai enjoar da gente até aqui, não vai não, Gabriel? Mas por enquanto ele está curtindo. Eu não sei se ele tá viajando, ele disse aqui, é o Adriano M, tá? Ele disse aqui, ó, eu tô viajando para visitar meus clientes escutando o episódio 93. Então ele tá desde o início, Nossa, tá? ele tá muito longe ainda.
Trabalho com cybersecurity na Alemanha. Infelizmente, raramente encontro brasileiros por aqui. Os desenvolvedores aprendem tantas linguagens, mas têm receio de aprender alemão ou inglês. Alemão. E todos os episódios que ele assiste, ele está comentando. Então, tem muitos comentários dele lá. Se você acompanha a gente no Spotify, não deixa também de avaliar lá com 5 estrelas, tá? E seguir a gente no Spotify. Já passamos, acho que, de 20 mil seguidores no Spotify. Tá muito legal. 20.742 seguidores, tá? E a gente tá com 5 estrelas. Então, é muito importante também, se você acompanha a gente no Spotify, eu sei que tem gente que tá lá, tipo, lavando a louça, ou às vezes não tá assistindo o vídeo, mas está ouvindo a gente, poder avaliar a gente no Spotify, tá? Mas, sem delongas, vamos ao sorteio? Sim. Vamos lá. Ó, foram 156 comentários. Vamos ver quem vai levar. E foi o Caleb Tavares. Ele botou assim, olha: hoje jogo de forma casual nas horas vagas e são jogos da Steam. Uso o notebook para trabalho e estudo de programação. Abandonei o Windows 11 há uns 3 meses e digo que não tem volta. Estou muito satisfeito com o desempenho em jogos. A gente perguntou lá sobre se você joga no Linux, né? Tanto se tratando de produtividade no trabalho e nos estudos. Fora a segurança e confiabilidade de utilizar uma disto imutável. Então é isso aí, Caleb. Muito obrigado pelo seu comentário. Você acabou de ganhar uma camiseta do Código Fonte TV. Eu vou entrar em contato com você pelo próprio comentário. Manda ali o seu endereço e o tamanho da camiseta para sorteio@códigofonte.com.br. É isso aí. Aí você recebe em casa sem custo, tá? A gente banca aí banca o frete, né? Usando... Às vezes demora um pouquinho, né? Porque vai pelos correios. Às vezes eles dão uma empacada ali no meio do caminho, mas chega. Eu não sei onde você mora. Se você morar perto de algum centro grande de distribuição, às vezes é rápido. Chega mais rápido, tá? Eu espero que você tenha curtido esse episódio do Compilado mais uma vez aqui ao lado da minha esposa. Gabriel ainda está matando a saudade, gente. Foram muitos dias hospitalizada, mas agora eu tô bem, graças a Deus. Ainda tem uns roxinhos no braço aí das veias que me pegaram, mas tá bem melhor já. Ó, mas pra você, uma semana incrível, muito produtiva. Como reza a lenda aqui no Brasil, agora o ano começa. Agora né? sim. Agora a gente tem que começar. Acabou o carnaval, tá na hora de trabalhar, galera. Não tem jeito não, então... Bora trabalhar e evoluir aí na carreira, viu? Um beijo grande pra todos vocês. Vamos pensar na Páscoa quando chegar a Páscoa. Não me fale ovo de Páscoa ainda não, gente. Não, tá caro pra caramba no mercado. Espero que você tenha curtido, então dá um like aí, tá? E até o próximo episódio. Tchau, tchau.